seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira nessa edição. FEPAM divulga dados sobre a balneabilidade no litoral gaúcho. Município atualiza plano de contingência de enfrentamento à Covid-19. Programa Avançar nas Obras e Habitação. Vamos ver também sobre o aumento do piso salarial nacional dos professores. A taxa de ocupação Leitos Brasil. Vacinas da Janssen estão guardadas sem uso. EMA aprova a pílula anti-Covid da Pfizer. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O sétimo boletim do projeto Balneabilidade 2021 e 2022 monitorou diversos pontos do litoral gaúcho e apontou os locais inapropriados para o banho. Confira! A Fundação Estadual de Proteção Ambiental divulgou nesta manhã os dados de balneabilidade para o litoral do Rio Grande do Sul. O sétimo boletim emitido pela FEPAM analisou 90 pontos do estado e indicou 2 locais impróprios para banho. São eles o Balneário dos Prazeres, na Laguna dos Patos, em Pelotas, e a Praia do Encontro, no Rio Jacuí, em São Jerônimo. Diferentemente dos estudos apresentados na semana passada pela Fundação, o Balneário Cassino não apresentou pontos inadequados ao banho da população. Em Rio Grande, a secretária de Município da Saúde prevê para os próximos 20 dias que o número de casos de Covid-19 pode aumentar. O número de casos de Covid-19 com a necessidade de atendimento pelos serviços em saúde poderá subir em Rio Grande. Essa é a previsão feita pela secretária de Município da Saúde, pelo menos para os próximos 20 dias. Com base nisso, a pasta se prepara para manter os pontos de testagem e ampliar a vacinação, especialmente a infantil, além de trabalhar pela negociação da disponibilização de leitos. Zelionara Branco fez a projeção do aumento de números de casos baseados nos números diários de positivados. A perspectiva é que os pontos de testagens disponibilizados em diferentes locais da cidade sigam em funcionamento pelo menos até a primeira quinzena de fevereiro. Atualmente, o município conta com 6 centros de exames para diagnóstico, onde são oferecidos testes do tipo antígeno e PCR para pacientes sintomáticos e assintomáticos. O impacto direto do programa Avançar nas Obras e Habitação será de mais de 100 mil pessoas beneficiadas. O governo do estado lançou essa semana, no Palácio Piratini, o programa Avançar nas Obras e Habitação, destinando mais de 222 milhões para a área, para a construção de unidades habitacionais, na execução do programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, no pagamento de indenização às famílias que recebem aluguel social e na conclusão de empreendimentos para a população de baixa renda. O impacto direto será de 100 mil pessoas beneficiadas pelas políticas habitacionais. Uma alegria para nós poder comemorar hoje aqui a efetivação de um sonho nosso. Poder realizar a casa para quem mais precisa e entregar banheiros para quem sequer banheiro tem. É um projeto diferenciado que nós temos no Brasil inteiro, ninguém tem esse projeto, Nenhuma Casa Sem Banheiro, que está sendo executado e que vai trazer vida digna para as pessoas. Imagina você morar num local que não tem água e que tu tenha filhos, ou que tu tenha uma pessoa idosa. A situação de extrema pobreza da nossa população precisa ser preocupação de todos os governantes e nós temos a preocupação com quem mais precisa. E hoje nós estamos fazendo esse lançamento de 12 milhões para casas, é parceria com os municípios, também 54 milhões para casas, não para os banheiros. Então são recursos importantes e também para postos nesse momento,
21 milhões é muito dinheiro, muitos recursos, 300 postos que nós iremos repassar para os municípios para diminuir o impacto da estiagem no estado do Rio Grande do Sul e levar água, principalmente na agricultura. O Estado não tinha nenhuma capacidade de investimento e agora que tem, a gente aloca os recursos onde é mais importante para a população, de forma estratégica, bem planejada, com muita parceria com os municípios. E a gente está falando de um investimento inédito na área da habitação, são 220 milhões de reais, mais de 220 milhões de reais, para a construção de unidades habitacionais, para a qualificação de unidades que não têm banheiros. O Estado tem um programa de nenhuma casa sem banheiro. Temos esse programa habitacional agora, A Casa é Sua, do Estado, que vai começar construindo quase 500 unidades habitacionais nos municípios de Canoas e de Pelotas, e vamos expandir isso para outros municípios. Temos indenização às famílias que foram desalojadas nas obras da RS 118. Então, são investimentos históricos que vão melhorar a qualidade de vida, ajudar a impulsionar a construção civil também e vão certamente fazer diferença na vida de muitas pessoas. O presidente Jair Bolsonaro anunciou um aumento de 33% para o piso dos professores. Bolsonaro diz que vai seguir a lei para um reajuste salarial a professores de todo o país, pagos por estados e municípios. Pela norma do magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, definido pelo Ministério da Educação. Pela variação da inflação nos últimos 2 anos, o reajuste do valor por aluno devia ser de 33% em 2022. Mas governadores e prefeitos estão tentando modificar a lei e o cálculo do reajuste como forma de minimizar o impacto nos cofres de estados e municípios. O Ministério da Educação sempre estabelece em janeiro de cada ano o percentual de reajuste do piso da categoria. A correção deve ser publicada em medida provisória ainda nesta semana. Aplicando o percentual de 33%, o piso salarial nacional dos professores passa de R$ 2.886 para R$ 3.845. O valor deve passar a valer em maio. O Brasil registrou mais um aumento das taxas de ocupação dos leitos da UTI para pacientes com Covid-19. De acordo com um boletim da Fiocruz. A pior taxa está no Distrito Federal, que tem 98% dos leitos intensivos ocupados. Além da capital federal, 6 estados estão na zona de alerta crítico. São eles: Rio Grande do Norte, com 83% de ocupação, Goiás e Piauí, taxa de 82%, Pernambuco, 81%, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, com 80% de ocupação. Outros 12 estados estão na zona de alerta intermediário. Entre eles, Rio de Janeiro, com 62% de ocupação, e São Paulo, com 66%. Apenas 8 ficaram fora da zona de alerta. Entre as 25 capitais com taxas de ocupação divulgadas, 9 estão na zona de alerta crítico. Rio de Janeiro e Brasília com 98%, Belo Horizonte 95%, Fortaleza 93%, Porto Velho, Cuiabá e Natal 89%, Macapá 82% e Rio Branco com 80% de ocupação. As outras 14 capitais, com dados divulgados, estão na zona de alerta intermediário. Falando sobre o coronavírus, mais de 30 milhões de doses da Janssen estão sem uso em um depósito em São Paulo. O informe técnico do Ministério da Saúde mostra que dos 41 milhões de doses, cerca de 9 milhões apenas chegaram nos municípios e estados. O informe técnico do Ministério da Saúde esclareceu que das 41 milhões de doses, só 9 milhões e 200 mil chegaram aos estados e municípios. As quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão guardadas em um galpão do governo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até dezembro de 2021, o Brasil recebeu 38 milhões de doses do imunizante, que faziam parte do contrato assinado em março do ano passado pela Pasta da Saúde, com o laboratório.
Os outros 3 milhões vieram de uma doação do governo americano. Em nota, o Ministério da Saúde informou que alguns estados solicitaram a suspensão do envio dos imunizantes devido à saturação dos freezers e geladeiras usados para armazenar a vacina. A pasta também informou que as 31 milhões e 700 mil doses estão armazenadas no centro de distribuição e que podem ser prontamente distribuídas quando solicitadas. E a Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer. Esse é o primeiro tratamento oral contra a Covid-19, aprovado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga o nosso Instagram, @TVFarolRS. A todos vocês, uma boa tarde.